Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos terminar a Baixa Idade Média, né? Vamos continuar falando de Baixa Idade Média. Na última aula eu já expliquei para vocês como se deu o processo de renascimento comercial e urbano a partir das cruzadas, né? As cruzadas que são conclamadas pelo Papa Urbano II como uma forma de atingir objetivos religiosos, sociopolíticos e posteriormente econômicos, né? Porque você vai ter a vinda de produtos do Oriente e, enfim, né, senhoras e senhores? Aí se deu tudo que eu falei na última aula. Pois bem, vamos comentar um pouquinho, só pra gente ter uma noção de arte medieval que vira e mexe só aparece pra gente. É legal a gente ter na nossa cabeça. Inicialmente, nós temos a presença de uma arquitetura muito pesada, né? Uma arquitetura forte, uma arquitetura de paredes espessas, né? De uma fortaleza mesmo, né? Os próprios castelos vêm nessa lógica. E vamos falar das catedrais, né? A catedral, ela é a construção mais importante da Idade Média. Eu falei para vocês, a Idade Média é um período dominado ideologicamente pela Igreja Católica, né? Quem tem o monopólio das ideias, quem tem o monopólio do pensamento e a normatização da sociedade é a Igreja Católica. Logo, a construção mais importante da Idade Média é a catedral. E principalmente depois que a gente tem aí o renascimento urbano, né, as cidades vão ter catedrais enormes e as cidades inclusive vão competir para ver quem tem a maior catedral, né, quem tem a catedral mais alta, que chega mais perto do céu, né, quem está mais próxima de Deus. Inicialmente você tem catedrais românicas, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame de Poitiers, né, você vai se lembra de quando eu falei de Batalha de Poitiers, de Carlos Martel contra os muçulmanos, né, cidadezinha na fronteira da França. Mas enfim, é uma catedral muito pesada, né, porque ela surge no momento de muitas guerras entre cidades, guerras entre feudos na parte mais ruralizada, né. Então, as estruturas são feitas para ser fortalezas, né? A igreja é construída inicialmente para ser uma fortaleza de Deus. É o estilo de arte que nós chamamos de arte românica, uma arte pesada, né? Com arcos romanos, né? Aquele arco bem redondinho, bonitinho, uma construção pesada, sem muito detalhe, mais bruta, né? Sem muita janela, escura, para te proteger de uma possível guerra, né? A igreja te protege, a catedral te protege. Agora, com o passar dos anos, conforme vai rolando a diminuição das guerras, eu disse para você ter um aumento populacional e assim vai, outro estilo arquitetônico vai superando aquele estilo, aquela arte românica, né? Nós temos o estilo arquitetônico gótico, e o estilo arquitetônico gótico, ele não é pesado como o românico, pelo contrário, ele é um estilo, você pode ver nas imagens que eu deixei para vocês, né? Mas é um estilo com uma riqueza de detalhes muito grande, é um estilo com torres altas e pontiagudas, presença das gárgulas, né? Não sei se você já assistiu Corcunda de Notre-Dame de Paris, inclusive um exemplo de catedral gótica, né? Pegou fogo ano passado numa bobagem absurda, né? Num crime contra o patrimônio mundial que é Notre-Dame. Mas enfim, as gárgulas, se você já viu o Corcunda de Notre-Dame, aqueles bichinhos feios, horroroso, né? Que são espíritos ali, mas que protegem a igreja do mal, né? Que protegem a igreja de espíritos maus, de demônios, né? Faz parte dessa arquitetura gótica. Vitrais, né? Entra-se luz na igreja, afinal de contas é a luz de Deus que está entrando, uma noção de que a luz, quando passa aqueles vitrais, se torna a luz de Deus, se converte na luz de Deus. E a substituição dos arcos, você não tem aqueles arcos romanos, você tem arcos ogivais. Sabe o arco ogival? Ele não é redondinho, bonitinho assim, né? Ele é mais pontudinho. Enfim, senhoras e senhores, era isso que eu queria falar sobre arte para vocês. E pra gente indo pro final, vamos falar então da crise que vai atingir esse mundo feudal no século XIV. A tal da crise do século XIV, senhoras e senhores. A crise do século XIV, ela se dá por um tripé, né? Qual que é o tripé? São 3 pontos. 3 coisinhas importantes pra gente definir no que se baseou essa crise do século XIV. É uma crise que tem a ver com fome, que
tem a ver com guerra e tem a ver com epidemia. Mas você pode pensar, nossa, Isaac, mas nada disso é novo nessa Idade Média, né? A Idade Média conviveu com fome, períodos de seca, principalmente no inverno, certo? A Idade Média já conviveu com guerra, tinha guerra pra caramba, você falou pra mim aí, de várias guerras, e epidemia também, você falou que já tinha epidemia. Pois bem, mas é no século XIV que essas três coisas vão acontecer muito ampliadas e ao mesmo tempo, né? Não é uma guerrinha, é uma baita guerra, não é uma fomezinha, é uma baita crise de fome, não é uma epidemiazinha, né? Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, né? É um negócio que mata, né? Que vai acontecer nesse momento. Senhores, vamos entender cada um desses pontos, certo? Quando nós falamos de fome, estamos falando do quê? Estamos falando do êxodo rural, né? Muita gente deixa os feudos. Muita gente sai do feudo para ir para a cidade. Só que a produção das cidades, inclusive, vinha do feudo. O feudo entra nessa lógica comercial como grande produtor de alimentos. Só que as pessoas estão saindo dos feudos. Se as pessoas estão saindo dos feudos, tá rolando uma queda na produção. Se está rolando uma queda na produção, tá rolando uma crise de abastecimento. Falta de alimentos, muita fome. Beleza? Esse é um ponto importante da crise do século XIV. Epidemia. Eita, rapaz, epidemia... Você sabe do que eu tô falando. É a tal da peste bubônica, também conhecida historicamente como a peste negra, por mais que não seja um termo muito legal da gente usar, né? Mas a peste bubônica. O que é a peste bubônica? Aquela peste absurda, né? Que vai crescendo bulbos na pessoa e a pessoa morre de uma morte super dolorida e horrorosa, sofre muito e é absurdamente contagiosa. A peste bubônica, né? E que aconteceu, né? A gente fala de cerca de um terço a metade, não tem um número exato, mas acredita-se que de um terço a metade da Europa morre por conta da peste bubônica, senhoras e senhores. E aí vem aquela coisa, Isaac, mas como que isso acontece? Né? Como que esse trem acontece aí? Ora, aquele navio que está indo fazer comércio no Oriente, aqueles navios, aqueles mercadores que estão indo fazer comércio no Oriente, uma hora vem um ratinho, um ratinho, né, um rato, entra no navio. Só que esse rato tem pulgas que estão contaminadas com a peste, senhoras e senhores. Então, olha que coisa, né? Alguns ratos, não tem como a gente saber, né? Ninguém tava lá, né, para saber, ninguém tava vivo nessa época, à exceção do Michel Temer, para saber, né, o que estava acontecendo, né, naquilo lá. Enfim, né, um ratinho com a tal da bactéria Yersinia pestis, né, e isso vai se espalhando, veio do Oriente, uma peste que vem do Oriente, né, e vai que para caráter de vestibular, alguém te pergunta, né, pede para você comparar a crise da Covid-19 com a crise da peste negra, né? Vamos comparar, né? Já falei de uma, né? A Covid-19 é um vírus, é o coronavírus, né? É um tipo de coronavírus, enquanto a peste negra foi uma bactéria causadora. Ou então você pode pensar que até o momento nós não temos um número de mortos absurdamente alarmante na Covid-19. Nós temos um número de mortes delicado, né, um número de mortes considerável, mas até o momento, por exemplo, não foi um terço da Europa que morreu. E queira Deus, né, olha o teocentrismo do Isaac aqui, né? Queira Deus aí que isso não aconteça, né, nesse momento atual. Mas naquele momento cerca de um terço, a metade da Europa morreu. Foi muito grave. Outra coisa que a gente pode comparar hoje há um apelo científico muito maior do que naquele momento, né? Então há um preparo muito maior para se enfrentar essa crise do que se tinha naquele momento. As cidades são mais preparadas do que naquele momento, a gente pode dizer, para comparar. A gente pode dizer que, por exemplo, na Covid-19 há um número muito menor de pessoas que interpretam essa crise como um castigo divino. Já disse para vocês, algumas pessoas estão interpretando hoje em dia, muitas pessoas religiosas, né, estão interpretando como um castigo divino, mas aquilo foi o pensamento majoritário naquele momento do século XIV, era o mundo dominado pela igreja, certo? O que mais que a gente pode colocar nesse momento aqui? Vamos pensando em mais, eu tô pensando nisso agora, né? Eu pensei nisso. Uma coisa interessante, né? As duas surgem no Oriente
e tem um impacto forte na Itália, por exemplo, na região da Península Itálica, né? Por exemplo, a gente pode colocar. Mas enfim, a gente tem que esperar, a gente está passando por esse momento, né? Eu não acho que nesse ano, 2020, por exemplo, isso pode ser perguntado no vestibular da vida, né? Inclusive, eu espero que a gente tenha vestibular, tudo bem, que as coisas caminhem, melhorem futuramente, né? Não sabemos ainda, é um momento de muita incerteza, né? Mas enfim, vão pensando aí, olha, eu tô com a cabeça louca já. Vão pensando aí em comparações nesse momento aí e tragam, coloca aqui nos comentários. Mas evidentemente que, comparando hoje, no momento atual, dia 4 de abril, com o dia. Com os 4 de abril de 2020, com o século XIV, né, ainda não dá para comparar do ponto de vista, né? A epidemia do século XIV matou, foi algo avassalador que dizimou a Europa, né? Você pode ter pensado, até botei para você no slide aquela imagem tenebrosa, né? Eu morro de medo dessa desgraça aqui. Tem duas coisas que eu morro muito de medo, tenho muito medo. Na curiosidade, Anubis do Egito, né? E esse médico da peste aqui. Se popularizou essa figura do médico da peste, dê uma olhada nessa imagem. Vou colocar essa imagem para você agora do médico da peste. O médico da peste, como você conhece, é muito comum, né? Como eu já falei, existe um preconceito muito grande com a Idade Média, de Idade das Trevas, né? E só aconteceu coisa ruim, não sei o quê. A crise do século XIV tem muita influência nesse modo, né, de ver a Idade Média, mas esse médico ele é tenebroso de feio, né? Feio com a desgraça, né? Acho que assim, só ficaria mais assustador ainda se usasse uma camisa do Corinthians, né? Porque ia ser mais feio ainda. Mas por que ele usa essa roupa, esse médico da peste? É uma roupa toda protegida, para evitar que ele entre em contato com a pessoa, né? Ele usa uma vara para poder examinar o paciente, ele tem uma máscara pontuda para evitar que ele respire perto desse paciente, né? Tem aromas gostosos ali dentro dessa máscara, porque afinal de contas exala um cheiro muito ruim, é um pedaço de pele que vira um bulbo e apodrece, né? É horrível o cheiro da cidade, segundo os relatos daquele momento. Mas é uma coisa importante de se dizer, essa figura do médico da peste, ele é do século XVI, tá? Não é do século XIV não, é bem depois da crise do século XIV. Mas Isaac, não tinha médico da peste nesse momento? Eu sempre achei que tinha, que eu falei, vários filmes retratam, né, como Idade das Trevas, coisa feia, coisa mal, e é um médico muito assustador, né? Então colocam no filme, como se na Idade Média tivesse esse cara. Mas não, né, não tinha um cara como esse. Se tivesse toda essa preocupação com a peste bubônica, né, talvez o número de infectados seria muito menor. Né? Então, por que morreu tanta gente assim? Porque na hora que o médico via aquele bulbo, aquela coisa horrorosa, metia a mão no bagulho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver. Olha só, né? É calombudo, né? E aí o cara morre. Né? O cara pega, já se contaminou inteiro com a desgraça ali. Então, por que existe essa figura do médico da peste? Porque futuramente a pessoa já sabe que não pode chegar metendo a mão. Né? Tem que colocar a varinha ali, tem que sentir o cheiro, né? Os cheirinhos bons para não vir aquele cheiro de morte na cabeça. Enfim, senhoras e senhores, falei de fome, falei de epidemia, vamos falar de guerra agora. E quando a gente fala de guerra, tem uma guerra em específico que a gente tem que saber, que é a tal da Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 até 1453. Veja bem, 1453 inclusive é o ano de fim do medievo, né? É o ano que os historiadores colocam como fim da Idade Média. É a queda de Constantinopla e o término da Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, que se você já fez a conta aí, que se você é fantástico em contas e exatas como eu sou, fez aqui de cabeça, né? 1453 menos 1337, 116 anos. Fiz de cabeça? Claro que não, decorei, né? 116 anos. Mas por que a gente não chama de Guerra dos 116 anos? Que trabalho de inferno, né? Se você é preguiçoso que nem eu morro de preguiça de subir a escada, eu durmo no sofá, aqui embaixo para não subir a escada. Né? Então, imagina que chato. Guerra dos 116 anos. Não, que sem graça, né? Não, Guerra dos 100 anos. E o que é a Guerra dos 100 anos? É a guerra
entre duas regiões, né? Não vamos chamar de países ainda, porque estão se formando esses lugares, que vão dar origem à Inglaterra e à França. Você tem duas dinastias, dois grandes reinos das monarquias medievais, não ainda os estados-nação que a gente conhece, né, mas na região da Inglaterra e da França, que estão brigando por territórios e por disputas territoriais, sobretudo na região onde é a França hoje, né? A França, que é muito conturbada nesse momento, aí a região da França, você tem pessoas que são francesas ali dentro, que são a favor dos ingleses, né, e pessoas ali que defendem ali já uma noção de unidade daquele território francês. Mas enfim, é uma guerra entre Inglaterra e França, por parte da região, uma região mais ao norte da França. E os ingleses vão vencendo essa guerra por muito tempo. Durante muito tempo, essa guerra é vencida pelos ingleses. Tem um período de trégua por conta da peste negra, mas, enfim, tem uma figura que é importante pra gente, que é uma figura que vai mudar o jogo pra França, e é a figura de Joana d'Arc, senhoras e senhores. Joana d'Arc é... Quem é Joana d'Arc? Joana d'Arc é uma camponesa de origem super humilde, no momento onde mulheres não participavam, não podiam participar das guerras, mas ela consegue, junto ao rei francês, a possibilidade de comandar batalhões. Joana d'Arc, uma pessoa muito religiosa, dizia que tinha visões de que ela comandaria a França na sua vitória, e ela consegue, ela conquista com o rei o direito de liderar batalhões, vence muitas batalhas na Guerra dos 100 Anos, mas acaba sendo capturada pelos ingleses. Ela é capturada pelos ingleses e ela é acusada de bruxaria, vai ser morta na fogueira. Só que a morte de Joana d'Arc desperta um negócio que é novo, né, que é uma noção de nacionalismo. Né, uma coisa que é curiosa, né, antes mesmo da França se consolidar como uma nação, a noção de nacionalismo já surgiu por conta da morte de Joana d'Arc, né? Ela se torna um mártir para os franceses, e esse nacionalismo francês impulsionado pela morte de Joana d'Arc, pelo assassinato, né, de Joana d'Arc, faz com que a França vença a Guerra dos 100 Anos. Né? Falei que a Joana d'Arc é morta na fogueira, vou chamar atenção para um outro ponto, né, que são as heresias medievais, né, o Tribunal da Inquisição. Senhoras e senhores, você certamente já ouviu falar da caça às bruxas na Idade Média, mas aí que tá, uma curiosidade para vocês. Né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas a Inquisição, sim, de fato a Inquisição surge na Idade Média, né, no século XIII e século XIV, mas durante a Idade Moderna, durante os séculos XV e XVI, que a Inquisição fica mais voraz. Né? Aquelas imagens mais tenebrosas que a gente tem da Inquisição são da Inquisição moderna. Né? Tanto que, Isaac, mas não tinha tortura na Inquisição medieval? Até tinha, mas aquelas coisas horrorosas que você vê, né, de pessoas suspensas por ferros e por pesos, e a pessoa se partindo no meio, e aquela tortura de prender os braços para trás, ou a tortura de prender a pessoa na Dama de Ferro, né, no Iron Maiden, né, inclusive daí vem o nome da banda, né. Isso tudo vem com a Idade Moderna, né. Enfim, inclusive a Espanha vai ser a sede principal no século XV do Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, mesma coisa. Vamos lá, vamos definir então. O que é a Inquisição? É uma instituição da Igreja Católica. É uma instituição da Igreja Católica feita para caçar, julgar e combater os hereges. Né? O que são os hereges? Quem que comete uma heresia? Né? Herege é aquele que não pratica os preceitos católicos, que não acredita nos preceitos católicos, e para além do crime de heresia, né, julgado pela Inquisição, você tem também o crime de bruxaria, que é o que Joana d'Arc foi caçada. Você sabe, né, as bruxas eram queimadas na fogueira. Né, as bruxas, para poder pra espiar os pecados das bruxas, aquelas que dormiam com Satanás, que tinham relação com Satanás, perdão, segundo o que se acreditava, essas bruxas eram queimadas vivas nas fogueiras.
né, com o passar do tempo, essa noção pública da Inquisição vai diminuindo um pouco. Né? A Inquisição começa a ficar mais restrita, a Inquisição começa a deixar a coisa mais escondidinha, né? A Inquisição começa a esconder os crimes, praticar os crimes mais na surdina, no afogamento, né? Menos espalhafatoso do que queimar na praça pública, senhoras e senhores. Enfim, estamos chegando ao final, né, da nossa crise do século XIV. Então eu já falei da fome, já falei da guerra, já falei da epidemia. E, bom, e os feudos? Como é que tá a situação do feudo? Evidentemente que diminuiu muita gente, por isso que acontece aquela crise de abastecimento, que eu falei que leva à fome, né? Mas, cada vez mais os senhores feudais têm dificuldade para arrecadar alimentos. Putz, o que eles fazem? Então eles diminuem a carga tributária, eles diminuem os impostos? Claro que não. Eles aumentam as obrigações servis. E cada vez mais as revoltas camponesas vão crescendo. Né? Mas, Isaac, você não disse que os camponeses se revoltavam um pouco por causa da norma, daquela normatização da Igreja Católica? Pois bem, mas isso vai com o advento das cidades e com uma nova possibilidade de ascensão social nas cidades e tudo mais. O poderio da Igreja Católica começa a diminuir também. Inclusive a Igreja já começa a ser mais criticada dentro das cidades, né? A Península Itálica vai ser importante nisso daí. Nas próximas aulas eu vou explicar isso pra você, fique tranquilo, beleza? Mas os camponeses vão se revoltar. Bicho, meu filho tá morrendo de fome aqui dentro, eu tô morrendo de fome e o senhor feudal tá aumentando, né, as obrigações de serviço, as jacqueries. O que são as jacqueries? Ó, lembra do francês, né? Jacqueries, né? O que são as jacqueries? As jacqueries, senhoras e senhores, são as revoltas camponesas que vão aumentar muito neste momento. Horas, a situação tá tensa, a situação é crítica e neste momento você já tem a burguesia no século XIV com um certo destaque, não de prestígio, a burguesia não tem prestígio ainda, né? Não tem prestígio social, mas já tem um destaque, já é uma pessoa no meio daquela pirâmide que eu desenhei para vocês na aula de Alta Idade Média. A burguesia acredita que alguém precisa resolver essa situação. E a gente tem essa tendência até hoje, né? As pessoas têm uma tendência a buscar salvadores em momentos de crise. E a burguesia passa a ver o rei como talvez a pessoa que vá resolver os problemas, se não resolver os problemas, mas que vá amenizar a situação. E a burguesia passa a se associar, passa a apoiar o rei. Então aqueles reis, aquelas linhagens reais que vinham sendo praticamente figuras simbólicas, né? Aquele rei que era um grande senhor feudal, um grande suzerano, no fim das contas, né? Aquele rei começa a ganhar um apoio da burguesia. E quando eu falo apoio, eu tô falando de din-din, senhoras e senhores. Pode botar din-din na prova, professor? Claro que não, né? Dinheiro. Aquela burguesia começa a financiar o rei. Mas como assim? A burguesia passa a financiar para que o rei conquiste um território e centralize o poder, senhoras e senhores, para que tenha uma administração central, para que aquele poder descentralizado, cidade aqui, acolá, né, cidades que não devem obediência a um governo central, certo? Feudos que não têm obediência a um governo central, que este rei vá centralizando o poder. Então a burguesia tem seus interesses, né? Por que a burguesia quer a centralização? Por que a burguesia quer que ao invés de vários territórios descentralizados com poder fragmentado, quer uma figura central comandando um território unificado? A burguesia quer a padronização de leis, moedas, pesos e medidas. Burguesia faz comércio. É muito difícil você negociar com pessoas que vêm de diversos lugares, que têm diversas medidas na cabeça, né? De repente, vamos dar um exemplo imbecil aqui. O cara acha justo trocar essa caneca por essa caneta. Do lugar que ele vem, é justo essa troca. Mas do lugar de onde eu venho, não é justo. Imagina o impasse que isso dá. O que determina quanto vale uma caneca e quanto vale uma caneta? O que define quanto vale uma especiaria, quanto vale um tecido, quanto vale uma roupa, quanto vale uma comida? Né? Não tem uma padronização. Não tem uma padronização de moeda. De repente, em tal lugar vale uma moeda, em outro lugar vale outra, em outro lugar nem tem moeda ainda. Então, quer dizer, para a burguesia é importante que haja uma padronização em um território centralizado, uma padronização de leis, moedas, pesos e medidas. E para além disso, que haja um exército nacional. Quer dizer, existia um rei, mas esse rei não tinha um exército que valesse por um território,
um território centralizado. Ele tinha um exército dele, ali do feudo dele, assim como o fulaninho de tal tinha um exército dele. Eu, senhor feudal aqui, tenho o meu exército. Senhor feudal Henrique tem o exército dele. Senhor feudal, senhor feudal Maiara tem o exército dele ali. Então quer dizer, era isso que existia. Não tinha um exército grande, um exército que segurasse, né, para todo mundo. E isso era péssimo, porque as estradas mesmo eram super inseguras, muitos assaltos aconteciam, né? O exército cuidaria dessa segurança nas estradas. E é com o pagamento ali, esse financiamento por parte desses burgueses que vão surgir os primeiros estados nacionais. Veja bem, senhoras e senhores, esses burgueses vão financiar os reis a terem um exército, têm os seus interesses, a padronização de leis, pesos, medidas e moedas, e vão surgir os primeiros estados nacionais. Nessa lógica, o primeiro estado nacional que surge é o estado português, com a Revolução de Avis, senhoras e senhores, ainda no século XIV. Posteriormente, Espanha, Inglaterra e França. Aqueles senhores feudais vão perdendo cada vez mais a participação política, a burguesia já está associada ao rei. O que esses senhores feudais passam a perceber? Ora, os reis têm um exército, estão dominando, estão conquistando terra, é melhor eu ficar do lado dele, melhor ficar junto com ele do que ficar contra ele. Esses senhores feudais vão passar a apoiar o rei. Vamos deixar de chamar de senhores feudais, né? Porque já não são mais senhores feudais, né? Já não estamos falando mais daquela estrutura do feudo. Vamos chamar de nobreza, demorou? A nobreza está apoiando o rei, a burguesia está apoiando o rei. A Igreja Católica vai ficar de fora dessa? Claro que não. Bicho, vou ficar só eu contra o rei? Vai com o rei também. Bichão, o rei tem apoio da nobreza, tem apoio da Igreja Católica e tem apoio da burguesia. Ele tem um apoio absoluto, ele tem poder absoluto. Pelo amor de Deus, tá surgindo aí aquela noção de absolutismo, senhoras e senhores. Absolutismo, um rei com poder absoluto, que será o tema da nossa próxima videoaula. Só para finalizar, senhoras e senhores, que eu sei que você já está cansado de me ouvir falar por meia hora quase, vamos lá. Vamos só quebrar aquela ideia de Idade das Trevas, porque isso não cai em prova, isso despenca na prova, então preste atenção, senhoras e senhores. Vamos lá, preste muita atenção nessa ideia de Idade das Trevas, porque isso é muito problemático. Vira e mexe, cai no vestibular para você. Como nós podemos quebrar essa noção de Idade das Trevas, ou então como surgiu essa noção de Idade das Trevas, essa noção de que, nossa, Isaac, mas é tudo que vai do século V ao século XV é a Idade Média. É chamada de Noite dos Mil Anos. Por que existe esse preconceito? O que quer dizer esse preconceito de Idade das Trevas, de Noite dos Mil Anos? É um preconceito histórico que diz pra gente que tudo que aconteceu na Idade Média foi ruim, né? Tudo que veio na Idade Média não prestou, foi ruim, e esse é um preconceito criado por quem veio depois. Os renascentistas que vêm logo depois aí na Península Itálica, os filósofos humanistas, por mais que são crentes em Deus, muitos membros da Igreja Católica, mas muitos começam a criticar a Igreja Católica, são os renascentistas, mas principalmente os iluministas, que vêm lá no século XVIII, que vão olhar para trás, vão olhar para a Idade Média e vão falar assim, rapaz, olha só, né? Acabou a Idade Antiga, acabou aquele esplendor de Grécia e Roma, né? E o Renascimento tem esse nome porque o Renascimento vai querer renascer com os valores greco-romanos. Então, nossa, tinha aqui Grécia e Roma, alegria, esplendor greco-romano. Aí veio 1000 anos de esquecimento da cultura greco-romana, 1000 anos dominados pela Igreja Católica, que para os filósofos iluministas são pessoas horríveis, né? Os filósofos iluministas, muitos deles ateus, anticlericais, né, vão olhar e pensar, nossa, um período que foi dominado pela Igreja Católica não pode ter sido bom. E depois, olha lá, depois veio o renascimento da cultura greco-romana que ficou apagado nesses tempos. Então quer dizer, é a Noite dos 1000 anos, nada de bom aconteceu nesse tempo que ele foi dominado pela Igreja Católica. É uma mentira muito grande, né, senhoras e senhores? Olha a porrada de técnica agrícola que eu falei pra você. A rotação trienal vem nesse momento, senhoras e senhores. Hospitais, universidades, né, que surgem inclusive ligados à Igreja Católica, arquitetura, olha o quanto de coisa que os castelos que existem até hoje, que foram feitos naquela época, né? Falamos de arquitetura gótica e românica, óculos. Essa desgracinha aqui foi inventada na Idade Média, senhoras e senhores. O tanto de engenharia, né, naquele momento, de matemática, enfim, senhoras e senhores.
não dá para cair nessa balela de que a Idade Média é uma idade das trevas, uma noite dos 1000 anos. Olha a cacetada de coisa que aconteceu nesse período aí. Vira e mexe pergunta pra você, né? Qual é esse preconceito histórico? Ou então quem cunha esse preconceito histórico? Quem cria esse preconceito histórico? Só eles são os renascentistas, os iluministas. Por que eles criam? Né? Porque foi um período dominado pela Igreja Católica. E como nós podemos quebrar esse preconceito? Aí, botei nesse super PDF pra você este tanto de coisa. Senhoras e senhores, é um período muito longo, 1000 anos que eu resumi em poucas videoaulas aqui, em pouco mais de 1 hora. Se somar todas as videoaulas aqui que eu fiz, você vai ter tudo que eu falei de 1000 anos de feudalismo até a crise do século XIV e tudo mais. É bastante coisa. Senhoras e senhores, estude, certo? Um beijo no coração de todos. Dê aqui o seu joinha nesse vídeo, deixe comentários, deixe feedback. Se pensar em mais comparações, eu acho muito possível que caia nos vestibulares nos próximos tempos aí, comparações entre epidemias, né? Talvez pegue a gripe espanhola aí de 1918 pra gente, né? Talvez até mesmo H1N1, que veio recentemente em 2009, né? Com a tal da Covid-19, que a gente espera aí, se Deus quiser, ó, o telecentrismo do Isaac, né? Se Deus quiser que passe rápido. Senhores, deixa aí nos comentários, se inscreve aí no Educalipse, muita coisa legal tá vindo aí, e é isso. Fique com Deus aí, ó, fiquem com Deus de novo. Um beijo no coração de todos, tchau!